Então, nós vamos falar, o nosso palestrante, Luiz Prete, nosso companheiro aqui da casa, vai nos levar a uma reflexão a respeito do corpo, um instrumento do espírito. Uma boa palestra. Nós dizemos boa noite a todos. Agora, os encarnados, boa noite a todos. Agradecendo a oportunidade de estar aqui mais uma vez, conversando com nossos irmãos encarnados e desencarnados sobre temas relacionados à doutrina dos espíritos e o Evangelho de Jesus. Hoje nosso desafio é falar sobre nós mesmos, nosso corpo como instrumento do Espírito. Vocês estão ouvindo bem no final? Nós temos como elementos gerais do universo, segundo a doutrina dos Espíritos, Deus, o Espírito, a matéria e, emanada de Deus e interagindo entre o Espírito e a matéria, um fluido universal que assume as mais diversas formas. Isso nos remete a uma questão. Deus, eu não sou. Senão isso aqui estaria bem diferente, bem pior. Sou espírito ou matéria? Para respondermos isso, nós vamos, através do raciocínio, etapa por etapa, chegar à conclusão que nós somos espírito. Vamos imaginar uma criança no berço, nos primeiros meses de vida, em que ela começa a sorrir sozinha, a morder o pé, a morder a mão, a se palpar e a se conhecer. Ali ela está adquirindo o conhecimento de si mesmo, o senso de unidade, e vai crescendo e se desenvolvendo exatamente com essa consciência, que eu sou esse corpo aqui, e por meio dele eu me manifesto e através dele eu realizo coisas. Nós chegamos aos 15, 20, 25, quando nos aproximamos dos 30 anos, acontece um fenômeno interessante. As nossas forças físicas começam a entrar em descendência e o nosso raciocínio continua a florescer. E isso se acentua aos 40 e aos 50, em que a lucidez vai aumentando e as forças físicas vão declinando. E eu começo a perguntar, por que esse descompasso, se eu sou esse corpo? Ou eu não sou. Se eu não sou esse corpo, eu sou o quê? Um habitante dele? Se eu fosse um habitante dele, eu poderia entrar e sair a hora que eu quisesse. Mas eu não posso. Então, eu sou um prisioneiro desse corpo? Talvez porque eu tenho uma data limite. A hora que ele acabar, eu saio. Mas eu não seria só um prisioneiro. Porque esse corpo, se eu não sou ele, ele demanda de mim cuidados especiais. Movimento, nutrição, medicação, exercício, repouso, prazer. E se eu não proporcionar essas coisas a esse corpo, ele me trata às chibatadas pela doença, tal qual o escravo é tratado pelo Senhor. Porque se eu não cuidar de mim, se eu não me alimentar, o corpo vai adoecer fatalmente e eu vou sofrer junto com ele. Logo, além de habitante, prisioneiro, eu posso ser um escravo desse corpo, já que eu não sou ele. E aí é onde eu olho para cima e vejo a Deus. Logo,
Eu sou um espírito que habita a matéria e interage com ela por meio do fluido universal. Esse é um raciocínio simples, palpável, que nós podemos chegar a ele sozinhos para constatarmos que não somos esse corpo, sim, ele é um instrumento nosso. Vamos avançar um pouquinho mais? A matéria é apenas envoltório do espírito, como é o vestuário no corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da sua origem divina. Isto está na questão número 27 do Livro dos Espíritos. O espírito fica no centro de dois envoltórios, um sutil e leve, o perispírito, outro grosseiro, material e pesado, o corpo. O perispírito, o nosso corpo energético, como um laço que une corpo ao espírito, interage com a eletricidade, o fluido magnético e a matéria inerte para assimilar sensações exteriores. Então, o nosso perispírito, na verdade, é um centro de recepção e transmissão de sensações. Ele projeta para fora sensações interiores e recebe de fora sensações exteriores. Por meio dos órgãos do corpo, o perispírito transmite ao corpo físico os efeitos materiais das sensações exteriores. Então, se eu sinto frio, eu recebo essa sensação externa através do perispírito e o meu revestimento, a minha pele, vai sentir frio e eu vou ativar um mecanismo interno de defesa. Ao mesmo tempo que conduz ao espírito as repercussões morais por elas produzidas. Então, todas essas sensações, elas têm repercussões físicas e morais, que passam pelo perispírito como transmissor e receptor, que faz, como diria no futebol, o meio de campo entre o corpo e o espírito, e sobrevive a esta vida material. Então nós temos o espírito, que nós podemos considerar como um corpo psicológico, numa linguagem bem grosseira, tá? O perispírito, que seria um corpo energético, e o corpo físico, que seria o nosso corpo biológico. Vamos trabalhar os conceitos desses três corpos. Espírito seria o idealizador das formas e das funções da vida. Comanda a atuação do perispírito e o do corpo físico na matéria. Do espírito emanam os pensamentos que dirigem a vida no nível emocional e refletem o grau de elevação do espírito. Então, por meio do meu pensamento, eu dirijo a minha vida, recebo a influência do espírito, dirijo a minha vida no nível emocional e os reflexos dessas ações no meio em que eu vivo, que vai dizer o meu grau de elevação. Vamos fazer uma equação de primeiro grau bem simples aqui. Pensamento é matéria? É bem simples. O que não é Deus e que não é espírito é matéria. Com essa equação, certo? Eletricidade, matéria. Um monte de ondas, matéria. Tudo que não é espírito, não é Deus, é matéria. Fica bem simples conceituar. Perispírito é uma estrutura energética, sutil e flexível, formada por matéria rarefeita. Uma matéria quintessenciada, muito rica, ainda não conhecida pela ciência terrena. Sua constituição permite alterar a própria forma de acordo com o comando do pensamento ou com o padrão vibratório do espírito. Como receptor e transmissor de sensações, nós mandamos ondas. E nós temos faixas de vibração igual a AM, FM, dividida por zonas. E nos situamos de acordo com essas vibrações.
E essas vibrações ditam o nosso grau de elevação e permitem assumir uma forma perispiritual mais densa ou mais pesada, de acordo com essas vibrações. Vamos aprofundar mais adiante nesse conceito. O corpo físico é uma estrutura biológica utilizada como instrumento de atuação do espírito sobre a matéria durante as encarnações. Então nós só temos o corpo físico quando fazemos o mergulho na matéria. Ao final de cada encarnação, o espírito se despoja dessa veste transitória e volta para a esfera espiritual. Vamos fixar bem esses conceitos que nós vamos desenvolver eles mais adiante. Nós podemos dizer que o espírito encarnado, ou seja, o espírito na matéria, nós aqui, encarnados, tá? Nós estamos em 4 dimensões, interagimos com 4 dimensões. Uma biológica, uma psicológica, uma energética e uma espiritual. Nós estamos sempre nessas 4 dimensões, ao mesmo tempo, e de vez em quando uma ou outra se destacando mais. Vamos estudar cada uma delas. Na dimensão biológica, nós temos a nutrição, a atividade e o repouso. Nós estamos sempre nessas 3 atividades, ou em repouso, ou em atividade, ou em nutrição. Certo? Na dimensão psicológica, nós temos os sonhos, a libido e as emoções. Sonhos, o que aspiramos, a libido são os nossos desejos e as emoções são os reflexos do que sentimos, a exteriorização dos nossos sentimentos. Na dimensão energética, nós temos as fontes de energia, a circulação dessa energia e a forma de reposição. Vamos entender um pouquinho sobre fontes de energia. Energia não é um assunto muito estudado na doutrina espírita, como o é, por exemplo, na medicina hindu ou na medicina chinesa. Certo? Vamos tentar exemplificar de uma forma simples. Se imagine numa cozinha de um sítio ou de uma fazenda, cozinhando num fogão a lenha. Certo? Para nós produzirmos o calor necessário para cozinhar os alimentos, nós vamos captar energia na natureza. É uma energia de baixa eficiência e que deixa resíduos. O ambiente onde tem um fogão de lenha está cheio de fuligem, suja tudo. Certo? Agora imaginemos cozinhando num cooktop ou num fogão elétrico, que a energia chega aqui, cozinha o alimento na intensidade desejada, com alta efetividade e praticamente sem resíduo. Então, essa é uma diferença de uma energia superior para uma energia de baixa vibração e uma energia chamada primária. Imaginamos agora em nós, certo? Toda vez que eu faço alguma coisa ruim para alguém, ou por pensamento, ou para ação, eu preciso mobilizar energias, ou para o pensamento, ou para a minha ação. Se essa energia é o ódio, é o rancor, é a prepotência, eu estou captando energia de baixa vibração, energia primária. Essa energia, ela tem baixa eficiência, porque eu não consigo, por exemplo, ter um ataque de raiva demorado, eu esgoto minha energia rapidamente, e eu deixo resíduos, fuligem no meu perispírito. Por isso a necessidade de estar sempre reencarnando, porque o corpo funciona como um mata-borrão do espírito, certo? Ele acumula os resíduos, o perispírito acumula os resíduos das energias de baixa vibração que eu utilizo nas minhas más ações. E eu preciso do corpo, através da doença ou de outros mecanismos
de aprendizado para devolver à fonte essa energia de baixa vibração. Já imaginemos visitando um doente, fazendo uma boa ação, um momento de alegria. Nós estamos captando energia do alto, energia de alta eficiência e que não deixa resíduo. Então nós ficamos em estado de leveza. A energia que captamos, ela circula dentro do nosso perispírito, nutre o nosso corpo e nos permite movimentação. Tudo isso regido pela mente. E ela é reposta através dos líquidos, dos sólidos e do ar que ingerimos. Então nós temos na dimensão energética fontes de energia, que nós fizemos uma leve explanação, a circulação e a reposição dessa energia. Entramos em colapso tecnológico. Tem um mouse aqui. Opa. Voltou, Roberto. Isso aqui já vimos, tá? Não se preocupem. Dimensão espiritual, a última das 4 dimensões. Obrigado, Roberto. Nós temos Deus, eu e o próximo. Isso resume toda a nossa dimensão espiritual. O caminho, o intervalo mais curto entre mim e Deus é o próximo. Não tem outro caminho. Eu só chego a Deus através do próximo. Qual é o segundo e maior mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Que é consecutário de amar a Deus sobre todas as coisas. É o que Jesus disse. Amar a Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento. E um segundo mandamento, que é decorrente do primeiro, amar ao próximo como a si mesmo. Isso resume toda a lei e os profetas. Então, Deus, eu e o próximo é o que tem na minha dimensão espiritual. Isso de uma forma bem simplificada. Todas essas dimensões foram colocadas de uma forma bem simplificada para nós nos situarmos bem no tema. Vamos agora, gente, voltar ao banco escolar de 2º grau. Vamos falar de somatização de ações e emoções. Somatizar é incorporar ao corpo. É tornar parte do corpo. Para entender bem o conceito de somatização, nós vamos relembrar um conceito de divisão celular que nós estudamos no 2º grau em biologia. Nós temos 2 formas de divisão celular. A mitose, que nós saímos de uma célula mãe e chegamos a 2 células filhas exatamente iguais, e a meiose, que nós saímos de uma célula mãe e chegamos a 4 células filhas completamente diferentes. Mas vamos trabalhar só com a mitose, certo? Parte de uma célula mãe e chegam a 2 células filhas. A mitose se processa no nosso corpo mais ou menos assim. Bilhões de vezes por dia o nosso corpo está fazendo esses 2 processos, mitose e meiose. Vamos debruçar um pouquinho neles agora. Eles têm uma dinâmica, certo? Regida pela mente. Célula mãe, processo de divisão, certo? Esse processo de divisão, ele é regido por hormônios. E a fonte de hormônios, as fontes de hormônios são o ar, o
os sólidos e os líquidos. Então, depende muito da qualidade da minha ingestão ou do ar que eu respiro, a qualidade do hormônio que vai nutrir a minha divisão celular. Se eu tiver uma alimentação pobre, inadequada, desregulada, fora do horário, deficiente ou excessiva, eu vou ter uma divisão celular mal nutrida, porque eu vou produzir no meu corpo um hormônio de baixa qualidade. Daí a tontura, a fraqueza, as doenças, a necessidade de reposição energética que nós temos de vez em quando. E esse processo, ele é impulsionado pela energia. E aí vamos voltar àquele conceito de energia que nós conversamos aqui, certo? Quais são as fontes de energia que eu estou utilizando? E eu regulo essas energias com as minhas emoções. Então, se eu capto energias primárias que deixam resíduo e que, para produzir emoções de baixo teor vibratório, logo eu vou ter uma energia de qualidade ruim para impulsionar a minha divisão celular. Então, se eu consigo associar as duas coisas, alimentação deficiente com pensamentos desregulados, eu vou sair de uma célula sadia para 2 células doentes. Ao contrário, se eu tenho uma alimentação adequada, se eu obedeço aquele ciclo, nutrição, atividade e repouso, se eu estou atento para Deus, eu e o próximo, se as minhas emoções estão equilibradas, eu vou ter hormônios de altíssima qualidade e energia de alta eficiência para conduzir a minha divisão celular, e o meu corpo vai se renovando com essa divisão celular com qualidade. Ou se eu tenho desequilíbrio em qualquer das dimensões, ou da dimensão biológica, ou da dimensão energética, eu vou adoecer. Eu não vou ter vida longa, ou eu vou ter uma vida difícil. Eu vou passar a vida reclamando de doenças, de fraqueza, dizer que é o meu karma, e na verdade é minha falta de cuidado, porque eu ainda não compreendi como eu funciono. Quando eu compreendo como é que o meu corpo funciona, aí eu vou cuidar dele melhor, e ele, ao invés de me escravizar, vai estar ao meu serviço como meu instrumento. Se eu não cuido dele, ele adoece e me escraviza, porque eu adoeço junto com ele. Se eu cuido dele, ele me permite evoluir e me permite fazer milhões de coisas sensacionais, como sorrir, abraçar, servir. Vamos avançar um pouquinho mais? Vamos compreender agora os efeitos positivos e negativos dessa somatização, dessa incorporação ao corpo físico das minhas ações negativas nas 4 dimensões. Se eu estou nutrindo a crueldade, o ódio e a agressividade, eu vou envenenar a função biológica, porque para mim ter esse tipo de ação, esse tipo de ambiente mental, eu estou recrutando energia primária que deixa resíduo e que vai envenenar meu corpo. Eu vou embrutecer a minha função psicológica. O meu propósito existencial é de evoluir. Para evoluir, eu preciso aprender a amar e servir. Com ódio, crueldade e agressividade, eu vou me embrutecer, ao invés de amar. Eu vou estar num sentido oposto à minha necessidade evolutiva. Eu vou limitar minha função energética. Vocês lembram, não sei se ainda tem hoje, você estava assistindo televisão, a televisão apagava, a luz ficava fraquinha, alguém dizia, caiu uma fase.
Pois é. É mais ou menos isso quando você tem um ataque de raiva. Não sei se vocês já assistiram alguém ter um ataque de raiva. A pessoa começa a falar alto, xingar, a colocar quem ele é, o que ele tem, e começa a repetir, começa a dilatar a pupila, a face começa a empalidecer, e daqui a pouco ele cansa. As energias mais nobres deles se esvaíram naquele ataque de insanidade, e sobrou dele o quê? As energias primárias que ele capturou e o resíduo dessas energias, que ele vai precisar de um bom tempo para se refazer. Então, a nossa função energética com esses sentimentos fica limitada. E bloqueia a função espiritual. Se eu estou na contramão da minha proposta evolutiva, espiritualidade zero. Eu não consigo receber a ajuda do alto com isso na mente. Se eu tenho inveja, egoísmo e ganância, que são sentimentos ruins, mas não tão acentuados como os primeiros, eu vou intoxicar também a minha função biológica, porque eu vou deixar resíduos energéticos de baixo padrão. Eu vou viciar minha função psicológica. Eu vou ficar dependente daquilo. Não sei se alguns de nós já teve a oportunidade de observar aqueles que estão nesse ambiente mental. Eles sentem uma espécie de prazer nesses sentimentos. Bom, novela todo mundo já assistiu. Não é uma intriga depois outra, e as novelas não são campeãs de audiência. Então, é esse o ambiente mental. E essa é uma função psicológica viciada e desequilibrada a tal ponto que eu passo a considerar os personagens de uma novela como pessoas reais e começo a comentar as ações dele, deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, ele está seguindo o script. A diversão se incorpora no nosso psiquismo de tal forma que nós passamos a viver aquilo. Eu vou estar desvirtuando minha função energética, que ela não é para isso, e vou estar também retardando a minha função espiritual, porque eu vou ficar preso em distrações, em ambições puramente materiais, e vou relegar a segundo plano as minhas necessidades espirituais. Se eu tenho desânimo, autolesão, autoflagelação, que alguns fazem, e se eu tenho vícios e excessos, eu vou estar também prejudicando a minha função biológica. Porque eu vou estar sabotando o instrumento que eu tenho para evoluir na matéria. Eu vou estar desorganizando a minha função psicológica. A autolesão, não sei quem já teve a oportunidade de estudar o suicídio, que é o grau máximo da autolesão, é uma forma de desorganização psíquica tão séria e tão difícil de reverter, que os estudos mostram a necessidade de diversas encarnações para sair da tendência ao suicídio. Quem suicida uma vez, acaba nas existências seguintes, passando pelas mesmas provas e sucumbindo, e sem amparo é difícil sair desse ciclo. Eu comprometo minha função energética, porque eu vou estar sabotando a mim mesmo, eu vou estar captando energia e gastando de uma forma que não faz sentido para mim. E subvertendo a minha função espiritual, já que eu sou criado para a felicidade e vícios, excessos, autolesão e desânimo são patologias psíquicas que vão na contramão da nossa proposta evolutiva. Agora eu tenho os efeitos positivos dessa somatização. Se eu tenho disciplina, organização e trabalho,
Eu peço para o avião passar para tomar um gole d'água de vez em quando. Eu vou dignificar minha função biológica. A coisa mais divertida que tem é o trabalho. Tanto que nós trabalhamos 11 meses, tiramos só um mês de férias. Se trabalhar não fosse divertido, seria o contrário. Eu vou equilibrar a função psicológica. Você quer ver uma coisa? A diferença, o equilíbrio que a disciplina, a organização e o trabalho proporcionam. Imagine uma pessoa desempregada. Num ambiente capitalista como o nosso, ela fica sem chão. Ela fica sem perspectiva. A partir desse comparativo, nós conseguimos concluir pela importância que o trabalho tem em nossa vida. Eu vou fortalecer a minha função energética, porque são 3 fontes de energia de alta qualidade: o trabalho, a organização e a disciplina. E eu vou desenvolver a minha função espiritual, porque eu vou me permitir desafios maiores. Vou enfrentar situações que com sentimentos inferiores eu não conseguiria. Eu vou conseguir passar pela encarnação serenamente, sofrendo os reveses e continuando com disciplina e com trabalho, sem as consequências negativas das minhas más ações. Consequentemente, eu vou plantar uma encarnação melhor para o futuro e sofrer menos nessa. Se eu tenho mansidão, serenidade e respeito, que aí já é no campo da educação, no campo de um psiquismo sadio, como forma de relação com o próximo. Eu vou estar com a função biológica equilibrada, porque eu vou estar captando energia que não deixa resíduo no meu corpo. Eu vou desenvolver minha função psicológica. Eu vou aprender a amar. Eu vou aprender a olhar para os outros com compaixão, com vontade de gostar. Eu vou refinar a minha função energética. Eu já não vou mais trabalhar no meu corpo com energias grosseiras. Eu só vou ter energias nobres circulando no meu perispírito. Então, a comunicação entre corpo e espírito, pelo perispírito, com energia refinada, é comunicação de alto nível. E eu vou elevar a minha função espiritual. Eu vou crescer espiritualmente com isso. E por último, se eu cultivo o perdão, a indulgência e a benevolência, essas 3 expressões foram utilizadas pelos espíritos para descrever a caridade. Perdão das ofensas, indulgências para com as imperfeições alheias. E merece um parêntese mais uma vez a indulgência. A gente vê esse nome, utiliza essa expressão, mas raramente consulta o dicionário, e quando consulta não consegue imaginar a dimensão que isso tem na relação com o próximo e no aprendizado do amor ao próximo. Ser indulgente é ser tolerante, é respeitar o limite do outro, é não exigir do outro aquilo que ele não tem para dar, é não tirar os outros por si. Toda vez que nós dizemos, ele merece, bem feito, tem que ser assim, tem que pagar pelo que fez, nós não estamos respeitando o momento evolutivo daquele que errou, estamos julgando e condenando, sendo que, se olharmos na nossa ficha, pode ter coisa muito pior registrada. Então, indulgência é um dever de quem é caridoso. E é caridade respeitar os limites alheios, ter paciência, ter tolerância. E nós não podemos nos desculpar
com os excessos alheios para dizer que é difícil ser indulgente. Reencarnar, mergulhar na matéria, é como fazer uma viagem para buscar alguma coisa. Então, se eu vim buscar paciência, que é o que me falta, eu vou encarnar onde? Num mosteiro? Ou num cortiço? Eu vou reencarnar num ambiente tumultuado, em que tem fofoca, em que tem agressão, em que tem traição, em que tem tudo, e que eu vou ter a oportunidade de ser tolerante, ser paciente e exercitar a indulgência. Então, quando nós reclamamos de estarmos num ambiente ruim, na verdade, não é só uma necessidade evolutiva, é um pedido nosso. Nós precisamos passar por essas provas, viver nesse ambiente para desenvolver as virtudes que ainda nos faltam. Então, se eu tenho perdão, benevolência e indulgência, que é a caridade em si, eu vou otimizar a função biológica. Eu não vou gastar energia com outras coisas que não sejam a minha evolução. E o que é evoluir? Aprender a amar e aprender a servir. Enquanto eu não aprender a amar e não aprender a servir, eu vou continuar reencarnando aqui. Enquanto eu não olhar para o mendigo na rua, como quem olha para meu filho de 2 meses no meu colo, com a mesma ternura, eu vou continuar. A dificuldade maior que nós enfrentamos é esse momento de transição do planeta para um mundo de regeneração, para um mundo um pouco melhor, em que todos os matizes estão misturados. Nós temos aqui dentre nós aquele que mata por matar, lado a lado com o que morre para salvar. E nesse intervalo, todos os outros. Essa é a dificuldade maior. E fica parecendo que a humanidade não tem jeito, mas está tudo certinho. É de propósito e foi feito porque é necessidade nossa. E nós pedimos e conseguimos o privilégio de estar vivendo nesse momento. Eu equilibro a minha função psicológica. Eu vou conseguir conversar com os outros de uma forma serena, respeitosa. Vou aprender a ouvir. Eu vou estruturar minha função energética. Eu consigo, com esses sentimentos, me organizar de tal forma que as minhas melhores energias vão se refletir nas minhas ações no bem, e os meus melhores pensamentos vão ser desejo do bem. Preces, bons pensamentos, vibrações. E eu vou enobrecer a minha função espiritual com essas 3 ações. Para fechar as ideias, vamos agora repassar o que fazer para ter equilíbrio em cada uma das dimensões. Para um equilíbrio biológico, atividade física moderada e regular. Nada contra o CrossFit. Nada contra a ociosidade, mas o meio termo vai bem. Alimentação nutritiva e equilibrada. Repouso periódico e suficiente. Adequação aos fatores climáticos. Nós não podemos desafiar as forças da natureza. É um hábito dos mais velhos que os mais novos devem cultivar. Antes de sair de casa, olhar a previsão do tempo. Está no celular hoje, você não precisa nem pedir. Certo? A previsão do tempo já está invadindo seu celular e dizendo, olha, vai chover. Então, sair de casa com guarda-chuva, evitar a umidade que debilita a energia. Certo? Evitar o frio, que dá uma perda de calor, daqui a pouco está com um resfriado, uma gripe, uma pneumonia.
Evitar a insolação, que pode te dar um câncer de pele, uma insolação ou uma queimadura. Evitar o vento, que desorganiza o penteado de alguns, não todos. Equilíbrio psicológico. Conquistar e manter amizades sadias. Amizades sadias, amizade sem interesse. Receber e conceder afeto. Nós, principalmente os mais novos, ainda estamos muito travados, como se existissem um conflito entre o novo e o velho, que somos os mesmos, em fases diferentes. Receber e conceder afeto é desenvolver a ternura, a fraternidade, desarmar o espírito. Utilizar o tempo de forma útil. Nós podemos nos valer de qualquer tipo de diversão, mas temos que evitar qualquer tipo de excesso. Então, utilizar o tempo de forma útil é planejar o dia e cumprir o planejamento, porque planejadores nós somos excelentes. Nós temos 1001 receitas de ano novo. A partir desse ano eu vou fazer isso, isso e isso. É um planejamento. Receita de ano novo é um planejamento. Mas nós não cumprimos. Programar e usufruir o lazer. Tal qual se programa trabalho, programa lazer. Uma viagem, um passeio, tomar um banho de árvores, visitar um pomar, fazer um piquenique, fazer qualquer coisa que dê prazer, que mude de assunto, que distraia a mente. Para o equilíbrio energético, conhecer as leis que regulam as trocas energéticas e os métodos de conservação de energia. Nós conversamos um pouquinho sobre isso. Leis que regulam as trocas energéticas. Fontes de energias primárias que deixam resíduos, fontes de energias elevadas que não deixam resíduos, eficiência da energia e como trocar. Tem diversos livros que tratam disso. Se quiser a indicação, tem livro de introdução à medicina chinesa ou de medicina ayurvédica, hindu, que fala bem disso. Tem alguns livros, um livro chamado Manual do Herói, é muito interessante. O livro do Imperador Amarelo é muito interessante, fala sobre isso. Evitar o uso de quaisquer tipos de droga, ainda que socialmente aceitas. Qualquer vício é perda de energia, é enfraquecimento do corpo. Monitorar os fatores que determinam a saúde do corpo e da mente. Não tem problema nenhum consultar um médico, consultar um psicólogo, um terapeuta, um fisioterapeuta. Agora, transformar isso numa questão de vida ou morte, deixar de nutrir boas amizades, porque eu tenho que cumprir uma agenda. A medicina é dividida hoje em quase 100 especialidades. Aí se eu fizer um agendamento de cada uma dessas especialidades para saber como eu estou, só para saber como eu estou, porque eu não aprendi a me consultar, certo? Eu vou ocupar meu tempo todo visitando o médico. No final o médico vai ficar menos sábio, mais sábio, e eu vou ficar do mesmo tamanho. Vou passar a encarnação toda sem saber o que eu fiz. Equilíbrio espiritual. Amar a Deus. Ponto. Buscar o autoconhecimento. É o que estamos fazendo aqui hoje. E tem algumas outras obras muito interessantes. Manter conduta ética, cultivar valores e virtudes. O que é uma conduta ética? É um ponto difícil, mas vamos tentar dentro de uma visão filosófica. Vamos tentar assim. Eu quero me dar bem. Até aí, nada demais, porque os animais também querem se dar bem. Para eu começar uma conduta ética, eu tenho que querer me dar bem e tenho que querer
que o outro também se dê bem. Aí eu estou começando um ambiente ético de conduta. Para mim completar esse ambiente ético de conduta, eu preciso querer me dar bem, querer que o outro se dê bem e proporcionar meios para que o outro se dê bem. Isso é amar o próximo como a si mesmo, ou manter uma conduta ética e cultivar valores e virtudes que são consequências dessa conduta ética. Conceber e aceitar a convivência com pessoas de tipos, vontades e desejos diferentes dos nossos. Aprender a conviver com o outro, a aceitar, a respeitar em qualquer circunstância. E para finalizar, eu estou vendo a expressão de cansado, porque cada um foi obrigado a consultar a si mesmo de uma forma muito severa hoje. Nós vamos só colocar as instruções dos Espíritos. Ler as obras e estudá-las. Amai-vos e instruí-vos. E fora da caridade não há salvação. Muito obrigado a todos e muita paz.